Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e mais um vídeo de sistemas de controle. E neste vídeo nós vamos fazer a determinação dos ganhos de um controlador proporcional integral para um sistema de primeira ordem. Então aqui nós temos a nossa malha, que vai ter nossa entrada RDS, aqui um sinal positivo na entrada, um outro sinal negativo vindo da realimentação, gera um erro aqui, um EDS, vai passar por esse controlador que nós vamos fazer o projeto dele, proporcional integral. Nós temos aqui a saída do controlador, que vai se chamar de UDS. Nós aqui temos a função de transferência do nosso processo, que nós estamos caracterizando aqui como GDS, gerando uma saída YDS. Aqui nós temos a função de transferência do nosso sensor, e a partir daí, para poder fazer a determinação desses ganhos, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar saber o seguinte: a saída do nosso controlador, ela vai gerar uma função no tempo, U de t, que vai ser o ganho proporcional multiplicado pelo erro no tempo, mais um ganho integral, que vai da integral de 0 a infinito do erro no tempo dt. Fazendo a transformada de Laplace disso daqui, nós vamos chegar no quê? Nós vamos chegar em U de S, vai ser um Kp multiplicado por E de S, que seria nosso erro, mais um Ki, a transformada de Laplace da integral do erro vai ser E de S sobre S. Nós temos aqui o E de S que nós podemos colocar em evidência, e aqui nós vamos ficar com U de S é igual ao E de S, que vai multiplicar o nosso Kp mais o Ki de S. Observa que aqui nós temos o ganho do controlador da parte proporcional, e aqui nós temos o ganho do controlador na parte integral. Fazendo aqui a função de transferência para esse ponto aqui, nós vamos ter que U de S sobre E de S, que vai ser o erro gerado no processo, nós vamos chegar em Kp mais KIS. Importante salientar o seguinte: aqui nós podemos colocar um mínimo múltiplo comum aqui, e a nossa função U de S sobre E de S, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar um Kp S mais KI, estou tirando o mínimo aqui, né? Então, KPS mais KI sobre S. E com isso, nós podemos fazer o quê? Nós podemos falar que KI, ele vai ser o valor do 1Kp, que é o nosso ganho proporcional, dividido pela constante de tempo integral. Para isso, nós temos a nossa função de transferência do controlador, que seria o nosso controlador PI, controlador proporcional integral, que vai ser um Kp S mais um Kp sobre TI, tau I, no caso, né, dividido por S. A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Nós vamos tirar o mínimo aqui e nós vamos ficar com a nossa função de transferência. De que maneira? Um Kp, colocando em evidência, S mais 1 sobre tau I, que é a nossa constante de tempo, dividido por S. E que resulta, finalmente, aí, num C de S igual a um Kp, que multiplica tau I vezes S mais 1 sobre tau I vezes S. Então, aqui nós temos a nossa função de transferência do nosso controlador. E aí, no bloco, que seria o bloco lá em cima, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter aqui a entrada, a alimentação, vamos colocar esse bloco, que é o bloco do controlador PI,
seria um Kp que multiplica tau IS mais 1 sobre o tau IS. Aí nós temos a nossa função de transferência do processo, que vai ser o ganho K do processo, que nós já vimos no vídeo anterior, sobre tau S mais 1. O que resulta aqui é o seguinte: se nós fizermos o cancelamento aqui dos polos, vai ocorrer o seguinte, ó. Se eu pegar essa parcela aqui e fizer o cancelamento dessa parcela aqui, vai sobrar a única condição para nós determinar o valor do Kp. Por quê? Nós vamos colocar o valor do nosso tempo aqui de resposta, que nós queremos que ele atenda, né, como tau IS. Então nós vamos colocar um tempo de malha fechada para ele. Como esses dois elementos aqui eles vão se cancelar, a única parcela que vai restar para nós é o valor do Kp, para poder atender esse tempo de resposta que a gente está estabelecendo. Então, com isso, nós podemos obter o seguinte: nós temos a nossa função de transferência de malha aberta, que eu vou chamar aqui de FTMA. Ela vai ser quem? Ela vai ser o ganho do nosso controlador, o ganho que nós vamos ter no nosso processo e o ganho do sensor, que vai dividir pela nossa constante de tempo, né, tau S. Fazendo a função de transferência de malha fechada, que é o conjunto todo atuando aí, nós vamos chegar em Kp vezes o nosso K do processo, o ganho do sensor, dividido pelo tau S, sobre 1 mais Kp vezes, novamente, o K vezes o K do sensor, dividido por tau S. Você vai perguntar, de onde que eu tirei isso? Isso aqui eu tirei exatamente do vídeo anterior que nós havíamos feito, explicando como determinar o erro nessa posição. Então aqui, para a gente poder sempre determinar a função de transferência de malha fechada, a gente vai fazer função de transferência de malha aberta, dividido por 1 mais função de transferência de malha aberta. Isso aqui já é um conceito que nós já utilizamos já no vídeo anterior. Aqui nós vamos tirar o mínimo na parte de baixo e nós vamos ficar com uma função de transferência de malha fechada. De que maneira? A função de transferência de malha fechada, tirando o mínimo aqui, vai ficar um Kp vezes o K do sensor, dividido por tau S, sobre o mínimo aqui, tau S, sobre tau S, mais Kp vezes o K do sensor. Posso cancelar essas duas parcelas e vai sobrar o quê? Vai sobrar uma função de transferência em malha fechada para nós de Kp vezes o K vezes o K do sensor, dividido por tau S mais Kp vezes K vezes o K do sensor. Precisamos normalizar isso daí. Para poder normalizar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dividir tudo isso pelo numerador. Então, dividindo isso aqui tudo pelo numerador, nós vamos sobrar aqui com 1, na realidade, vai ficar 1 sobre tau S mais 1. Só que esse tau S aqui, ele está acompanhado de quem? Ele está acompanhado de toda essa parcela, né? Kp, K vezes KH. Então, nós podemos fazer aqui nossa constante de tempo em malha fechada, ela vai ser determinada de que forma? A constante de tempo sobre o ganho do controlador, vezes o ganho do processo, vezes o ganho do sensor. Como nós queremos determinar o nosso ganho do controlador, que seria o Kp, para poder resolver o problema, vamos isolar. Então vai ficar aqui Kp, vai ser o tau, dividido por o nosso tempo estimado, vezes a constante do nosso processo, vezes o ganho do nosso sensor. Com isso, nós podemos definir exatamente
qual vai ser o valor do ganho proporcional que nós devemos colocar no nosso controlador. E a partir daí também nós conseguimos determinar quem? Nós conseguimos determinar qual é o ganho KI desse controlador. Vamos fazer um exemplo para poder entender direitinho como vai ficar o cancelamento desses polos, e logo após nós vamos fazer a simulação utilizando o Scilab. Nosso exercício consiste no seguinte: nós temos aqui o nosso controlador proporcional integral, aqui nós temos a nossa função de transferência do processo, e aqui nós temos o ganho do nosso sensor. Observa que aqui nós não estamos com a nossa função de transferência normalizada. O que é a função de transferência normalizada? É fazer aparecer a constante de tempo aqui. E para isso, o que nós precisamos fazer? Precisamos fazer com que este termo que está aqui, ele desapareça tanto aqui quanto aqui, para a gente poder chegar no nosso valor da função de transferência. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir isso aqui por 2, e nós vamos chegar no quê? De fazer uma divisão aqui, 2 dividido por 2 vai dar 1, 3 dividido por 2 vai dar 1,5, S, mais 2 dividido por 2 vai dar 1. Observa que aqui deixou de ter o elemento como sendo 2 e apareceu aqui a nossa constante de tempo. Então, essa constante de tempo que está aqui, ela vai aparecer aqui também. Para isso, nós fizemos um cancelamento dos termos que nós temos no numerador do controlador e no denominador do nosso processo. Queremos um tempo de estabilização de 0,1 segundo. Lembrando da equação que nós deduzimos, de ganho proporcional vai ser igual a nossa constante de tempo do processo dividido pela nossa constante de tempo em malha fechada que nós queremos, vezes o nosso ganho aí do processo, vezes o ganho do nosso sensor, que seria o KH. Fazendo aqui a nossa constante de tempo do processo, 1,5, dividido pela constante de tempo que nós queremos em malha fechada, que é 0,1. A nossa constante no processo aqui seria o ganho igual a 1, que seria o numerador do que nós temos na função de transferência do processo, vezes o que nós temos no sensor, que é 4. Então, fazendo aqui essa conta, nós vamos chegar num ganho KP de 1,5 dividido por 0,4, que vai dar um ganho de 3,75. Então, com esse ganho aqui, nós podemos fazer a simulação no Scilab e poder verificar esse comportamento em termos de estabilização e em termos da nossa resposta. Lembrando que no vídeo feito sobre o controlador proporcional, nós não conseguiríamos estabelecer redução de erro e condição de tempo de resposta mais rápido simultâneo. Ou era o erro apenas, ou era o tempo de resposta. Nesse caso já não. Nesse caso, nós já conseguimos fazer isso daí, porque nós vamos estabelecer um tempo de estabilização e a partir desse tempo de estabilização, nós vamos conseguir calcular o ganho proporcional do nosso controlador. Então, agora no Scilab, vamos montar as funções de transferência para poder determinar a simulação e mostrar como funciona isso daí. Então aqui nós estamos com o Scilab aberto, nosso bloco está montado aqui, então nós usamos aqui um degrau como entrada, o sumador, exatamente da mesma forma como nós fizemos no vídeo anterior. O que mudou aqui foi o seguinte, foi na função de transferência que nós colocamos aqui, que é a função de transferência do nosso controlador. E aqui nós temos a função de transferência do nosso processo. Aqui nós temos o ganho do nosso sensor, que é 4. Aqui nós temos o ganho do controlador proporcional, que nós acabamos de calcular, que é 3,75. E aqui eu coloquei 3 osciloscópios. Por que coloquei 3 osciloscópios? Um vai analisar e mostrar o erro que ocorre no processo. O outro vai mostrar qual é o comportamento no processo logo após passar pelo bloco integrador, e o último que vai ser a nossa resposta.
Então observa que aqui, ó, nesse bloco eu estou entrando com o valor de 200 na entrada. Vou colocar um tempo de passo de 0,01. Aqui o ganho do controlador, que é 3,75, que nós calculamos. A nossa função de transferência do controlador, que é 1,5 vezes S mais 1, sobre 1,5 vezes S. A nossa função de transferência do processo, que é 1 sobre 1 mais 1,5 vezes S, que já está normalizado. Aqui nosso ganho do sensor, que é 4. E aqui eu configurei de que forma? Para ele poder mostrar o erro, eu coloquei um Y máximo de meio para um refresh de 10 segundos, ou 10 unidades de tempo. Aqui a mesma coisa, eu coloquei 10 unidades de tempo. Isso aqui você pode alterar da forma que achar melhor. Um Y máximo aqui de 10, que ele vai mostrar a passagem pelo controlador. E aqui o valor final. No valor final eu coloquei um Y máximo de 60 e um refresh de 10. Perguntar, por que coloquei um Y máximo de 60? Pelo seguinte, como nós vamos entrar aqui com 200 no nosso degrau, fazendo aqui a divisão pelo que nós temos no nosso sensor, 200 dividido por 4, nós vamos ter um resultado final de 50. Então quer dizer que o erro, vamos dizer assim, que vai existir aqui na saída, ele vai fazer com que esse ganho que exista aqui do sensor, ao passar aqui pela entrada, né, de 200, vai resultar num gráfico com valor final de 50. Configurando a nossa simulação, vamos colocar aqui 10 segundos, que seria o refresh que nós colocamos nos nossos osciloscópios. Aqui a inicialização, estou colocando como 0 em todos eles. Com todos os clocks aí, vocês vão ver que o tempo de iniciação é 0 e o período é de 0,01. Começando aqui a simulação, então nós vamos ter os 3 gráficos que ele vai criar para nós. Então aqui nós vamos ter, primeiro, o gráfico da saída. Observa que ali, ó, 50 é o valor final, exatamente a divisão que nós fizemos, né? Ele está falando lá no tempo de estabilização de 0,1, que seria a constante de tempo, exatamente aqui na nossa constante de tempo. Depois nós temos aqui o gráfico do erro. Esse gráfico do erro, observa que ele vai tendo uns valores aqui maiores, né? Se a gente pegar, buscar aqui na nossa tela, ele começa lá com 200 e vem reduzindo até chegar aqui e zerar esse erro, que é exatamente a função do integrador, né? E por fim, nós vamos pegar aqui esse gráfico que ele está mostrando o que? Ele está mostrando o que o bloco integrador ali faz com o nosso sistema. Então, ele vai minimizando o erro, reduzindo esse valor rapidamente, né? Até chegar aqui no que? Até chegar aqui no valor de 50. Então, a partir desse ponto, é exatamente o valor que nós temos na nossa saída, que é o valor de 50 em relação ao que nós temos na entrada. Se nós alterarmos aí o valor do nosso ganho, que nós podemos fazer aqui uma alteração, apenas para poder observar o comportamento, né? Então vou alterar isso daqui, por exemplo, para 5. Se nós fizermos a alteração do ganho do nosso controlador para 5, uma nova simulação, nós vamos observar qual vai ser o novo comportamento aí do nosso sistema. Então aqui nós temos o gráfico do nosso sistema. Ele teve uma melhora na resposta, né? Porque nós alteramos o valor do ganho, então nós conseguimos trazer essa curva mais à esquerda, mais próximo do eixo vertical. Então nós estamos melhorando as condições em termos de tempo de resposta. E o erro, observa que a partir daqui, esse erro passa a ser nulo. Lembrando que esse valor ele está diretamente relacionado ao ganho que nós temos no sensor. E para esse sensor, nós não estamos trabalhando ainda com a constante de tempo dele, que existe também e que transforma totalmente a ideia do controle dentro do sistema. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esquece de fazer sua inscrição no canal. Se você gostou, deixa aí o seu like e até o próximo vídeo.